Bom, vamos seguir aqui. O próximo item naquela listinha lá seria a introdução. Então, a gente já falou algumas coisas que tem que constar na introdução. Eu trouxe mais exemplos, né, porque essa parte, como a introdução, basicamente, ela consiste no que a gente chamou de etapa da criação do trabalho, a gente já falou detidamente sobre ela. Então, contexto amplo, vai para a especificidade, comenta-se geralmente sobre o estado da arte, que tem relação direta com o problema, né, o que é que as pessoas estão fazendo no momento em que o trabalho está sendo redigido, e o que é que tem que ser resolvido ainda, e a partir daí deriva-se um objetivo. Então, professor, esse contexto amplo, ele tem que envolver assim, um nível mundial, preferência? Então, de novo, depende do periódico. Eu peguei um exemplo aí, ó, a gente está falando de aqueles sistemas oscilatórios em eletroquímica. Como era para uma revista de eletroquímica, veja que eu começo lá no primeiro parágrafo falando de fenômenos de auto-organização. Então, aí tem um breve relato histórico falando de instabilidades dinâmicas a partir do final do século XIX. Então, aquilo ali é o que se refere à química, certo? E aí depois eu já entro ainda no mesmo parágrafo em sistemas eletroquímicos, que é o que interessa para o nosso trabalho. No segundo parágrafo, aí eu já falo do parâmetro que a gente está investigando, que guarda uma relação direta com o tipo de comportamento que a gente está vendo. Eu não vou ler para vocês porque são especificidades, né, mas só para a gente entender a estrutura. Aí, nos parágrafos seguintes, eu vou cada vez especificando. Então, por exemplo, desses sistemas que apresentam etapas de autoenvenenamento com essa presença desse parâmetro NDR, quais são os que já foram investigados? Aí tem uma série ali com as respectivas literaturas, certo? E aí, parágrafo seguinte, eu vou especificamente para a reação que interessa a gente. E aí falo o que é que já foi feito na área, né? Começando dos trabalhos introdutórios lá daquele grupo de autores, Shen e Shell. Tá? Bom, aí onde reside o gap, onde é que reside o problema da pesquisa? Aqui, ó. Essencial para o entendimento do mecanismo dessas reações, os estudos envolvendo a identificação espectroscópica das espécies que promovem esse envenenamento, que causam ciclos de ativação e inibição, eles praticamente não existem. E aí essa é a proposta do trabalho. Certo? Então dá para ver claramente essa estrutura. Contexto amplo, vai especificando, estado da arte, o que é que não se sabe ainda, o que é que a gente está propondo responder. Dê uma olhada nesse outro exemplo. Olha que coisa bagunçada isso. Quando eu pego um artigo assim numa revista que às vezes não é nem da minha especialidade, mas eu passo o olho por um artigo muito ruim, geralmente eu baixo eles e salvo assim, artigo ruim para ser usado de exemplo na disciplina. Olha isso. Complexos iometal, vários complexos, tá errado ali, né? O inglês, inclusive, é confuso, porque deveria ser... Não, tá certo. Vários complexos iometal de derivativos fenil substituídos de cinamida, o seu nome daquele negócio, não vou nem tentar, foram investigados em soluções aquosas e no estado sólido. Para mim tá faltando um contexto aí. É como se isso fosse um resumo. O cara está misturando introdução com resumo. Esses trabalhos reportam a estabilidade termodinâmica e os parâmetros espectroscópicos, Epson máximo, lambda máximo, em soluções aquosas associadas com espécies complexas na relação, eu imagino que seja estequiométrica, 1 para 1. E aí segue. Então, assim, a introdução não tem uma estrutura. É como se os autores tivessem coletado uma série de informações que dizem respeito ao trabalho e jogam ali, à exceção do último parágrafo, que aí eles falam do objetivo, né? E ainda tem umas coisas que eu não entendo com o meu inglês, sinceramente. Eu acho que aquele to está errado. Devia ser no sentido de também, mas do jeito que foi formulado ali não cabe. Ou seja, fica um belo exemplo de como não se fazer um resumo, tá? Dê uma olhada nesse agora, o que vocês acham?
Então, tem um capítulo introdutório explicando por que se usam esses metais, que os autores estão interessados nele. Aí fala-se um pouco da reação de interesse, que ela tem duas vias alternativas, um caminho de 4 elétrons e outro de 2. Aí eles falam que ao reduzir as dimensões críticas do eletrocatalisador de uma amostra macroscópica para nanoescala, a superfície disponível aumenta muito, permitindo que você use mais do seu catalisador. Mas o ponto-chave desse trabalho aqui, que eu não vou ler todo para vocês, eu li antes, né, até porque é um trabalho da minha área que eu conheço, é que os caras falam assim, ó, como a gente tem esses materiais nanoparticulados, a gente não tem controle a priori de quais são as estruturas formadas, na verdade, o que você está vendo do comportamento que um sistema eletroquímico típico apresenta para você é uma média de uma série de comportamentos. Tá? É como se eu dissesse assim, a altura média dessa turma aqui é, sei lá, 1,72. Mas o quão representativa é essa estatura para cada um de vocês? Se eu quiser saber especificamente de uma, a média não significa nada. E é justamente aí que reside a questão da pesquisa dos caras. Eles querem desenvolver uma técnica, que é aquela ressonância de plasmas superficiais, para monitorar a atividade de nanopartículas individuais. Assim eles podem ver como cada uma está atuando e as diferenças entre elas que se projetam nessa média que todo mundo mede. Na minha concepção, é um bom resumo, tá? Então eu vou deixar... Não vou, se vocês quiserem depois ler com mais calma, dar uma olhada nas estruturas, esse material vai estar disponível para vocês, então a ideia aqui não é que a gente discuta cada resumo, é mostrar o que caracteriza resumos bons e o que caracteriza não tão bons assim. Mais um saltinho. Então, na sessão experimental, aqui nós temos uma série de coisas importantes a serem comentadas, né? Se a gente não tomar cuidado com a nossa sessãozinha experimental ou de materiais e métodos, aí depende muito da revista, né? A nomenclatura varia um pouco. Nós corremos o risco de submeter os nossos leitores a essa ilustração que está ali à direita. Então, como as pessoas não têm acesso a todas as informações para reproduzir aquele dado, as diferentes tentativas vão ficar todas diferentes entre si, e isso é ruim para digamos assim, a confiabilidade do trabalho que se faz. Inclusive é uma coisa que tem sido muito comentada. Tem um Vin Diesel ali, tem um cara do Red Hot Chili Peppers, eu acho, em algum lugar, não tem? Eu acho que era em outra que eu vi. Tem um estilo cubista no meio, tem... dizia eu, as pessoas podem começar a não confiar nos nossos trabalhos. Se a gente decide não contar, e aí por diferentes motivos que a gente pode comentar aqui, mas a gente decide não contar sobre certos aspectos-chave dos nossos experimentos, com o passar do tempo, as pessoas vão deixar de citar o nosso trabalho porque elas não confiam. E isso não é uma experiência minha, tá? Eu estou falando nisso baseado nesse editorial da Chemistry of Materials, né, que é uma revista que interessa aos 2 cursos de pós-graduação que estão contemplados nessa disciplina aqui. Aí tem uma piadinha ali de um site que eu gosto muito, que trata desses aspectos relacionados à vida do estudante de pós-graduação, que é o PhD Comics. Vocês vão se divertir se vocês forem lá. O orientador passando justamente o oposto dessa mensagem, dizendo, ó, se você deixa o seu artigo muito fácil de ler, todo mundo vai saber como você obteve os seus resultados. Mas é justamente essa a mensagem da ciência, certo? Não se trata de esconder. Se você quer esconder os seus resultados, escrever um artigo não é a melhor forma de fazer isso. Aí você vai procurar, sei lá, uma patente com proteção, alguma coisa assim. É um outro tipo de documento e um outro tipo de abordagem. Se você quer proteger aquele conhecimento dos olhos do público. Não é através de um artigo científico. Nesse trabalho, é muito interessante que o cara ele é um editor de uma revista muito grande e ele já faz vários anos que ele é editor, então é um artigo de uma pessoa que tem muita experiência com isso, que manuseou muitos trabalhos. E ele fala que se o trabalho de fato se torna relevante para alguém,
alguém lê o nosso trabalho e fala, cara, eu vou seguir por esse caminho que os autores deixaram aberto aqui, eu vou trilhar esse caminho aí. A primeira coisa que a pessoa vai ter que aprender a fazer é como você fez os seus experimentos. Então, ela vai reproduzir o seu experimento. E é justamente aí que uma pesquisa se torna importante ao longo do tempo, né? Tanto é que o subtítulo é a chave para a longevidade da sua pesquisa. As pessoas que realmente se interessarem pelos nossos artigos, a ponto de fazer o que a gente faz, ou seja, seguir a nossa pesquisa, elas vão reproduzir os nossos experimentos. A Leidiane sabe, como eletroquímica em formação, que a primeira coisa que a gente faz quando os alunos chegam no nosso laboratório é fazer com que o aluno seja capaz de obter um voltamograma cíclico de um determinado metal, né? Geralmente platina ou ouro, que são os nossos substratos. Se a pessoa não conseguir fazer isso, não adianta colocar ela para fazer coisas mais complexas, porque isso aí é a base de toda a pesquisa. Então, esse tipo de coisa é extremamente importante que a gente tome cuidado com isso. Imagina que eu vou contar para vocês como é que faz um bolo, e eu esqueço de falar, ou fico com preguiça de escrever que põe fermento. Pô, não vai crescer o bolo de vocês, certo? A questão da reprodutibilidade que eu estou fazendo. Eu estou falando, aliás. Então, muito cuidado com isso. Por mais que seja a sessão, talvez a mais... Talvez não, seguramente a mais chata de ler, a mais chata de escrever, né, porque ela é muito técnica, então as pessoas meio que... Às vezes até por preguiça, falam, não vou comentar esses detalhes aqui, porque isso aí todo mundo sabe. Não necessariamente, gente. Às vezes a pessoa está lendo o seu trabalho, é o primeiro paper que ela lê na vida. Então, cuidado com isso. Leidiane. Professor, então, nessa parte da sessão experimental, não precisa economizar em palavras. Você pode detalhar o quanto mais melhor, é isso? Não precisa economizar em informação. Palavras você sempre pode economizar. Pois é, aquela história do... Na ciência também, Samira. Os segredinhos. Falar, isso aqui é o detalhe que vai fazer com que a minha receita seja melhor, todo mundo faz parecido, mas não fica igual. Em ciência isso não cabe, né? A gente não pode cair nessa armadilha. E outra coisa, eu falei para vocês, é uma sessão naturalmente chata de ler. Então, para evitar que o pobre sujeito que está lendo dê essas pescadas de vez em quando, a gente pode tomar alguns cuidados, tá? Tem algumas diquinhas interessantes. Só as informações necessárias, Leidiane, para voltar ao ponto que você levantou. O que é que são informações necessárias? Por exemplo, que a gente até faz, meio que por hábito da área, mas não tem sentido de ser. Você acha que é importante colocar a marca do equipamento que você usou? Não. O que é importante é a sensibilidade, as condições que você usou. Porque se o cara tiver um outro equipamento, significa que ele não vai conseguir chegar ao seu resultado? Não. Uma coisa que ajuda a gente passar mais facilmente pela etapa experimental permita que o leitor de vocês entenda no ato cada nova informação. Então, aquela história de um parágrafo, uma ideia, ela é mais válida do que nunca aqui, tá? Não fiquem postergando informações, estruturem o texto de forma que, nesse texto aqui eu vou falar da técnica 1, nesse aqui da técnica 2, e assim por diante. Evite numerar experimentos. Quando você tem um sistema muito complexo, isso cansa, sabe? Número é um negócio que cansa naturalmente na leitura. Então, evitar coisa como, no experimento 1 a gente fez tal coisa, no experimento 2 a gente fez tal coisa. Ninguém aguenta isso por muito tempo. Aí, de novo, voltando àquela questão, né, só para ficar condizente com o que a gente já discutiu. Apresente as variáveis operacionais e como você as mediu. Seja preciso no uso dos termos, então use os termos que são clássicos do conhecimento científico, né? Velocidade, intervalo de tempo, concentração, espessura, tá? Evite termos que dêem imagem a interpretações como, sei lá, nível. Bruno? Nesse seu evite numerar, né? Uma coisa que eu já vi, a pessoa vai lá, né? Ele explica mais ou menos o que está fazendo, aí ele
depois que ele deu uma ideia geral, ele foi e falou: a amostra número 46 teve um comportamento tal. Mas tipo, ele não falou de todas as outras, ele falou no geral, foi direto na 46. Isso é um problema, né? Que dificulta o entendimento, o acompanhamento por parte do leitor. E, além de tudo, coitado do cara que tem que memorizar. Vamos imaginar que não fosse esse exagero aí, mas que o cara tem 10 amostras. Aí na sessão, já passa a palavra, Eliane. Na sessão experimental, ele fala, ó, na amostra 1 nós submetemos ela a determinada condição, na amostra 2 a condição foi outra. Depois, ao longo do resultado da discussão, ele fica se referindo às amostras como 1, 2, 3. É impossível, praticamente, a não ser que você tenha algum problema, tem gente que tem a memória perfeita, né? Mas seres humanos normais, como suponho que nós sejamos aqui, o cara não vai lembrar. Então, toda hora você vai ter que ficar voltando na sessão experimental, porque o que diabos era a amostra 1 mesmo? Isso é chato demais, gente. Não façam isso de vocês. Uma coisa que esse grupo fez, né? É que depois que eles falaram o importante da amostra 46, eles até mudaram o foco. Aí eles pararam de chamar a atenção pela amostra 46, eles começaram a falar do grupo que estava dentro da amostra. Aí eles só referenciavam aquele grupo. Me parece falta de planejamento. Parece que o texto foi sendo escrito assim, meio que não foi assim um trabalho terminado que o cara falou, não, agora a gente encerrou e vamos escrever o trabalho. O texto foi sendo escrito à medida que as coisas estavam rolando. Leidiane. Professor, a questão da marca vale também para os reagentes ou no reagente é relevante colocar? Olha, por mais que a gente use, eu sei que nossa área a gente usa muito, não é relevante. O que é relevante é o grau de pureza. Porque você pode comprar da Sigma, da Merck, da Aldrich, o grau de pureza é o que determina se você vai ter reprodutibilidade ou não. Né? Se você, principalmente na química e no que a gente faz, se a gente tiver algum nível de contaminação, por mínimo que seja, é complicado, né? Você não vai conseguir reproduzir. Tá pegando fogo o seu quarto ou é só uma questão de contraste à medida que você se mexe aí? Porque tem uma televisão ligada. É da janela mesmo. Eu acho que à Tá medida que pegando ela fogo, se não. move. Aqui, eu não sei se vocês viram no G1MS, aquela funilaria que pegou fogo é na esquina aqui de casa, cara. Um negócio assustador ontem à noite. Labaredas de, sei lá, sem exagero, uns 15 metros de altura. Tinha uma mangueira, sabe? Uma mangueira é um negócio gigante. A mangueira, quando o fogo pegou nela, parecia um palito de fósforo. Foi assim. Foi assustador de ver. Mas vamos voltar aqui. Eu tinha falado do uso dos termos. Então, aqui é o lugar de você criar a abreviatura, ou você usa as clássicas, que todo mundo conhece, ou você cria aquelas que são fáceis de memorizar. Então, voltando à questão do número. O número não é fácil de memorizar, certo? Aqui tem uma regrinha no jogo da mnemônica, a capacidade que a gente tem de associar informações a símbolos, que é muito válida na sessão experimental. Então, se você vai usar, sei lá, amostras em... Me ocorre aqui um experimento que a gente fez há alguns anos, em que a gente preparava um material que era exatamente o mesmo, mas a espessura do filme mudava com o tempo de exposição a uma determinada amostra. E a gente fez 3 tempos de exposição, 1, 5 e 10. Eu cheguei a pensar em usar, além do nome do composto, a espessura, mas eu falei, cara, mas é mais fácil para o cara guardar todas as relações com as grandezas que vem a seguir, ele sabendo que o de 10 minutos é mais espesso que o de 5 e o de 5 que o de 1. Então eu coloquei o nome do composto seguido pelo número. Mas eu explico isso na sessão experimental, que aquele número não é uma ordem, corresponde ao tempo em que a amostra foi submetida a determinado tratamento. 1 minuto, 1. 5 minutos, 5. 10 minutos, 10. Eu garanto que se vocês contarem isso na sessão experimental, o leitor pega de primeira. Agora, a concentração que eu usei, 0,1 molar, eu vou chamar de concentração 1. A 0,2, eu vou complicar o negócio. A 0,5 eu vou chamar de concentração 2. A 0,12 eu vou chamar de concentração 3. Toda hora vocês vão obrigar o pobre do leitor a voltar para a sessão experimental e dizer o que era a concentração 3 mesmo. Tá? Então, cuidado com isso.
E aí não existem regras, de novo. Você pode usar, sei lá, uma concentração mais alta e uma mais baixa. A alta você vai chamar de A e a baixa de B. Pronto, resolvido. Se eu der para vocês aqui, república, uma palavra que tem 9 letras, certo? Como o conceito de república remete a uma memória para vocês, se eu perguntar a qualquer um de vocês que palavras, me digam a sequência de letras que eu acabei de dizer. Vocês são capazes de dizer R, E, soletrar república para mim. Se eu pegar as mesmas letras, embaralhar e falar para vocês, gente, me digam aí a sequência L, U, P, R, C, I, vocês vão ter mais dificuldade. Por quê? Porque essa sequência não está dotada de significado. Então pensem nisso. Tá? Darem um significado para as coisas que vocês apresentam na sessão experimental. Outra coisa que eu vejo pouco, mas que está ganhando terreno, abusem das figuras. Tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Uma figurinha como essa aqui, olha que beleza. Em vez de o cara ficar citando, ele pode dizer, ele vai falar um parágrafo breve, ó, a gente fez um determinado recobrimento que seguiu de várias etapas, mas a figura é muito mais ilustrativa do comportamento e é muito mais, eu diria até, é uma experiência mais agradável do que você ter que... Imagine que a gente tivesse que ler isso na forma de um texto. Aí você tem, ó, uma máscarazinha com padrão, deposição de ouro, depois remove o padrão, faz um spin coat, coloca o fotoresistor, rapidamente você é capaz de entender a sequência de etapas. Então, sempre que uma sessão experimental permitir, é lógico que às vezes a figura não é capaz de aprender a complexidade de uma informação, mas sempre que possível, façam isso até, por exemplo, para demonstrar coisas como cor. Imagine que, no nosso caso, que é muito comum, Lei, a gente está fazendo um experimento de síntese química. E aí você vai parar a reação quando o seu complexo atingir uma cor, sei lá, verde. Qual verde? Se você mostra uma fotografia do verde, facilita demais, né? O entendimento do leitor. Fala, você tinha levantado a mão, hein? Mas assim, uma coisa não elimina a outra, né? Porque eu pensei assim, vai que uma pessoa que é cega vai ouvir, né? Não, claro. Não é que você vai deixar de prestar essas informações, mas o texto ele pode ficar mais coeso se você guia o leitor para a imagem, né? Que é uma coisa que, inclusive, eu ia comentar na próxima sessão de resultados de discussão. Para ficar mais claro, é sempre bom trazer um exemplo. Imagine o seguinte, que eu pego essa figurinha, que é um trabalho do nosso grupo, em que a gente estava interessado em testar a atividade de materiais em que a gente substituía um dos co-catalisadores por um pouquinho do outro. Então, essas barrinhas correspondem à atividade. A barra maior, melhor, certo? Imagine que eu dissesse para vocês, no resultado da discussão, quando eu vou apresentar a figura. Então, a figura 1 apresenta os dados de densidade de corrente, dos catalisadores, tal, em função de sua composição. Quando eu tenho 9505 do catalisador binário de platina-rutênio, a densidade de corrente é 2,5 com um nível de incerteza de mais ou menos meio. Quando eu passo para 8812, essa densidade de corrente aumenta para 2,8 com um nível de incerteza de mais ou menos 0,1. É muito chato, não é? Vocês já estão ficando com sono, não estão? Então, a ideia de discutir uma figura não é isso. O leitor, a não ser que ele tenha, como a Leidiane falou, problemas de visão, ele vai bater o olho na figura e vai enxergar uma tendência. É disso que as figuras tratam. Então, olha lá como é que eu apresentei esse texto para os nossos leitores. À medida que as superfícies de platina-rutênio se tornam mais ricas em rutênio, ou seja, seguindo essa seta, certo? Dá para ver claramente, sai de 5 até 26, as densidades de corrente atingem um máximo nessa composição. No entanto, veja que eu não estou falando de número, de densidade de corrente, nada disso. No entanto, esse máximo é excedido quando uma pequena quantidade de rutênio é substituída por ródio nesse catalisador. Então, são dados qualitativos. Deixa que a figura fala. Você não tem que ficar expressando uma coisa que já é óbvia para o leitor a partir da figura. Senão, não precisava da figura, certo? Tá? Então, pensem nisso. Outra coisa, um outro exemplo que eu gosto.
de um trabalho. Vejam que a figura A ela é particularmente complexa, certo? Nós também, a gente faz muito brincadeira no nosso grupo de... É brincadeira porque para mim essa é uma diversão, então, mas é um estudo científico. Né? Brincadeira parece que eu tiro um pouco da seriedade dos trabalhos. A gente estava modificando uma superfície com diferentes teores de estanho. Um negócio parecido com o do trabalho anterior, só que ali era deposição conjunta, que a gente constrói uma estrutura e começa a colocar uma pitadinha do segundo material em cima. Quando a gente apresenta a figura A, e isso é uma coisa que eu passei pela elaboração da discussão dessa figura. Eu apresentei a figura A para o cara ter uma ideia do todo do experimento. Mas eu decidi que não dava para explicar, ou então seria muito complicado para mim explicar para o leitor o que é que estava rolando ali, porque são comportamentos complexos. O que é que a gente fez? Na figura B, a gente fala assim lá no texto, ó, como a figura A é complexa e ela mostra claramente 3 regiões de influência, que são essa e essa, nós decidimos separar os sinais, fizemos uma deconvolução de cada uma dessas ondas, e a gente agora vai expressar o comportamento dessas curvas nas figuras C, D e E para os picos 1, 2 e 3, respectivamente. Mostrando o que acontece com cada um deles. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre o que eu coloquei no texto ali, mas claramente você vê, aqui fica muito fácil de ver, que à medida que eu aumento esse estanho que eu estou colocando por cima, o comportamento do pico 1 é o quê? Uma antecipação do comportamento com relação a essa grandeza, que é a grandeza de controle, a minha variável independente. No pico 2, o comportamento se espraia, então ele tem um comportamento de onda e a superfície, claramente, ela se torna mais heterogênea, porque é como se a curva se abrisse. No pico 3, veja que eu chamei, me deu o trabalho de chamar pico 1, 2 e 3 em função do que eu defini aqui, ó, na ordem em que esses comportamentos aparecem. Então, tudo isso facilita a memorização do leitor. Do 3, eu tenho ainda um outro comportamento, que é ele nem antecipa, nem se espraia, ele só diminui. E aí, lógico, seguindo na discussão, que está muito além do que a gente está tratando na disciplina, isso aqui não é uma disciplina de eletroquímica, certo? Aí eu vou tratar de explicar por que é que eu acho que cada uma dessas coisas acontece. Mas o leitor já acompanhou, assim como vocês acompanharam, o meu olhar sobre o dado. Certo? Então, é isso, gente. Não tem fórmula mágica para a gente apresentar um dado, para a gente enveredar sobre uma discussão. O que eu tento sempre pensar é como é que isso fica mais fácil. Como é que o maior número de pessoas vai conseguir acompanhar o meu raciocínio. Tá? Outra coisa, não precisa Hydrogen Reference Electrode. Agora, em português, ficaria RH, né? Eletrodo de referência de hidrogênio. Só inclua os resultados necessários para sustentar aquela argumentação lógica. Tá? Se vocês querem, por exemplo, você fala assim, mas eu tenho um dado aqui que não é descrito na literatura, eu tenho um comportamento que não é descrito, e eu quero demonstrar que esse comportamento é robusto. Se a pessoa seguir as minhas condições experimentais, ela vai observar isso. O que é que você faz se você quer demonstrar? Você não vai colocar 10 vezes o mesmo resultado na sua sessão de resultados de discussão. Você pode dizer, como a gente fez aqui, ó, nós tínhamos 4 materiais, e aí a gente estava modificando esses cubinhos, né, que a gente usa como catalisadores, com distintos teores de irídio. Eu apresento uma micrografia para cada um, certo? Aí tem uma figura um pouco mais distante, uma com um pouco mais de detalhe. Mas isso quer dizer que a gente só fez uma? Não. A gente foi para Campinas e fez, eu não sei nem quantas, mas 50 micrografias de cada um desses materiais. Eu apresento aquela que está mais bonitinha, com as bordas bem definidas. Não quer dizer que eu estou escondendo o resto dos dados. Aí eu falo, ó, isso aqui é representativo do comportamento. É lógico que você não vai pegar a micrografia que é diferente de todas porque você enxerga uma coisa que você quer ver lá. Não. Se os caras vierem atrás, agora me apresente aí no material suplementar as outras micrografias, elas têm que ser similares a essa. Tá? Mas aí você escolhe aquela que está mais bonitinha assim e fala, isso aqui representa
Se vocês fizerem 100 vezes, vai dar a mesma coisa, mas eu estou apresentando um dado que é representativo desse conjunto de dados. Tá? E não confundir um artigo científico com um relatório. No artigo científico, eu preciso do mínimo número de elementos experimentais para sustentar uma conclusão embasada empiricamente. Ricardo. Isso aí não seria aquele conceito que vê ainda até na graduação de preciso, exato, tendencioso? Então, pelo que você está falando é o seguinte, você tem vários dados, e se eles foram coletados com o mesmo método, com os mesmos cuidados, você vai ter algo preciso. Aqueles que têm uma melhor resolução seria o exato ou mais próximo que você consegue com o equipamento disponível. E aí, isso aí que falou, de botar um monte de coisa, jogar algo aleatório para dizer que fez, seria quando você fica tendencioso, né? Você acaba não só vendo o que você quer ver, mas você acaba mostrando que os outros querem ver e acaba deixando de fora. Então, acho que o maior problema é essa linha, né? Onde é que você trata o que é preciso, do que é exato, do que acaba caindo no tendencioso. Eu não sei se tem exatamente não, é exatamente isso, é exatamente essa ideia. Mas nesse caso aqui, Ricardo, a gente infelizmente não teve que fazer isso, porque vocês conseguem observar ali, e a gente comenta no texto, que a gente tem outras formas, mas digamos, o grosso do nosso material se trata, inclusive, quando eu não mostrei aqui, mas a gente faz uma distribuição de tamanho para aquelas partículas que a gente consegue ver separadas, né, porque é um experimento de transmissão, então às vezes você tem um amontoado que tem uma partícula e outra na frente projetando a sombra. Se a luz vai passar pelas duas, ela vê aquilo como uma coisa só, um domínio só. Mas a gente consegue ver, das que a gente consegue ver com clareza, que elas são cubos, e todas têm tamanhos muito similares, inclusive. A gente mostra uma distribuição. Está ali entre 22 e 24 nanômetros. Então, essa síntese que a gente usou, ela permite com que um número muito grande de amostras individuais seja representativo da média. Mas é lógico, se for o caso, se você está em dúvida sobre se o seu dado, você está carregando um viés, o que você quer, eu fiz uma síntese que é para dar uma pirâmidezinha. Então eu vou procurar a imagem da pirâmide. Se você está com medo de ter esse tipo de viés, você vai ter que fazer estatística, né? O que felizmente não foi o caso aqui, a gente conseguiu uma síntese bem comportada, né? Mas sim, a gente tem que ter esse cuidado. É exatamente esse tipo de... Na área de microscopia isso é muito comum. Você pega, você reproduz a síntese de um determinado artigo e nunca dá igual, e aí eu já passei por isso, encontrar um autor, e pelo menos o cara foi sincero comigo, num evento, o cara falou, bicho, a questão é a seguinte, a gente pegou um domínio muito pequeno da amostra, porque vocês imaginem, essa amostra aqui, se a gente fosse fazer micrografia da amostra como um todo, com essa dimensão, a gente ia ficar o resto da vida fazendo. Então você escolhe certas regiões, meio aleatoriamente distribuídas, dá um zoom, dá um foco naquela região e torce para ver uma coisa bacana. Agora, o que esse cara comentou comigo é outra coisa. Ele falou assim, ó, a gente procurou muito até encontrar o que a gente queria ver e a gente apresentou isso no trabalho. Putz, aí você está sendo desonesto, né? Porque se isso é reprodutível e todo mundo vai achar, principalmente partículas ou estruturas com outra forma, significa que você dá a entender que a pessoa está errando em algum lugar, mas na verdade o dado é reprodutível, só que ele é bagunçado. Então isso também, mais uma vez, né, somos obrigados a comentar o que são as boas práticas em pesquisa. O Ricardo falou aí, porque em programação isso pode dar um ruim, basta um espaço errado. Pois é. Quando você fala de sintaxe, né? Deixa eu ver o que mais eu tenho para apresentar para vocês. Essas coisas, como por exemplo, eu não vou ler o que está ali, mas dá para ver que tem pouco número, tá? Tem alguns números que se referem a planos cristalográficos e outros que se referem exatamente a grandeza onde, por exemplo, esse tipo de comportamento emerge. Então, não tem como evitar disso. Mas vejam que eu tento escrever o parágrafo da forma fluida, com a menor quantidade de números possíveis. E aí, por exemplo, uma coisa que eu percebi é que, como nós tínhamos aqui três tipos de comportamento, a gente resolveu colocar essa barrinha, e lá no início da introdução, ó, da introdução à figura, a gente já fala, ó, a gente vai falar agora do yellow background. Então, chama a atenção para o leitor para essa região aqui. A gente vai discutir ela. Depois você vai falar do fundo azul. Aí o cara vai olhar uma outra região, tá?
Então, todas essas coisas ajudam o cara a acompanhar. Eu chamei isso aqui de cian, né? Que é um tipo de... Para mim, é um tipo de azul, né? Então, todas essas coisas ajudam os nossos leitores a acompanhar a discussão. Bruno? Só uma curiosidade mesmo, mas qual que é a diferença do grupo AD para o EH? É o mesmo material submetido a diferentes moléculas. De A a D eu tenho material exposto a um eletrólito sem a presença de espécies eletroativas, né, que sofrem essas reações de transferência, e de E a H é o mesmo material, mas agora na presença dessa molécula. Então você vê que muda muito, né? Entendi. Então não é exagero quando eu falo assim para as meninas, ó, não vão para o laboratório muito perfumadas, porque hoje é dia de experimento. Porque aquela moléculazinha volátil que está presente, um éster que está presente no perfume, se você der uma exagerada, e se o perfume for bom, o perfume francês, ele pode entrar em contato com a solução e vai gerar sinais espúrios que a gente acha que é uma molécula que a gente está oxidando, que a que a gente está interessado, e na verdade é uma mistura de coisa. Os nossos sistemas eletroquímicos são muito, mas muito sensíveis à presença de impureza. Do tipo assim, ó, você tem um balde de solução e caiu um mosquitinho dentro, pode jogar fora e começar de novo, que não vai funcionar. Então, eletroquímico tem que ter uma resiliência, né, Lei? Quantidade de vezes que você passa o dia todo em lá e aí no finalzinho, assim, uma coisinha dá errado e você tem que abandonar tudo e voltar no dia seguinte para começar do zero. Tanto é que o senhor não aceita seus alunos de primeira, né? Você manda ir lá para o laboratório, polir eletrodo. É tipo assim, se passar nesse teste, está contratado. Não, e não é assim, gente. Não entendam a lei de animal, tá? Não é que porque eu já passei por essa experiência quando eu assumi a orientação da iniciação científica, principalmente. Teve um ano que tinha bolsa sobrando, eu pedi 3 logo, e aí eu peguei 3 caras, só pelo fato de que tinha bolsa, e o cara falou, tem bolsa, eu vou para o laboratório então. E aí, ao longo do ano, o cara se desestimula. Se aquela não é a praia dele, porque assim, o que a gente apresenta num congresso e tal, é o resultado, às vezes, de 1, 2 anos de trabalho, e aí você vê um dado e fala, porra, que negócio bacana, mas ninguém sabe do duro que se dá no dia a dia. É tipo você ver uma construção e falar, porra, massa, mas vai contabilizar o trabalho do mestre de obras, do pedreiro, a galera que deu duro para que aquilo fosse erguido. E hoje em dia eu sempre falo assim, antes de a gente pedir uma bolsa, faz um estágio, pelo menos um semestre, você acompanha os alunos mais experientes, vê a rotina, lavar a vidraria, polir eletrodo, colocar as coisas em solução de limpeza, porque é um negócio que é moroso e é repetitivo. Às vezes quem vê a apresentação assim de uma coisa que você doura a pílula, né, até para mostrar que o seu trabalho é relevante, você fala, que massa isso, mas ninguém sabe do dia a dia. Né? A gente só vê o prato servido na mesa, mas não sabe o quanto demorou para ser cozinhado, quem vai lavar a louça depois. Então é sempre por isso que hoje eu sempre tenho uma etapa de estágio dos meus alunos. O senhor quer trabalhar com o senhor? Você quer mesmo? Vamos ficar 6 meses trabalhando no laboratório, e aí depois você me conta se é isso mesmo que você pensava e se vale a pena a gente investir. Você é o cara que ensina os outros as agruras do dia a dia? Gente, é aquela história. A gente trabalha normalmente, por exemplo, esse tipo de comunicação aqui. Dá pau, não dá? Não foi um negócio que já passou por muitas etapas de aprimoramento? Computador, internet, fibra ótica, e dá pau. Agora imagina uma coisa que ninguém fez ainda. É lógico que vai. É fadada, a não ser que você dê uma sorte muito grande assim, ganhe na loteria, você acerta de primeiro, porque já é programado para dar errado. Então essa resistência à frustração, ela tem que estar presente no trabalho experimental, senão o cara vai dar um tiro nos miolos depois de um certo tempo, porque tem coisas que a gente não antecipa, né? E vai dar errado. Mas, pegando agora esse trabalho, não por acaso, vocês lembram quando eu mostrei lá alguns slides? Não, aprende, se der pau, aprende sim. Discordo de você, Bruno.
Você aprende mais com os erros do que com os sucessos. Ô, professor, lê direito ali, eu escrevi, se não der pau, não aprende. Ah, desculpa, tá vendo como não faz diferença? Eu entendi, se der pau, não aprende. É exatamente isso. Se você vai lá, por exemplo, imagine alguém sendo treinado no meu laboratório e por um azar faz um experimento eletroquímico e dá tudo como sai no artigo científico, no capítulo de livro, provavelmente essa pessoa aprendeu muito pouco do processo. Agora, se aparece um pico estranho, se o voltamograma dá uma corrente espúria de repente, aí você vai aprender que tem que testar os contatos, às vezes tem uma solda que não foi bem feita, às vezes você suou no laboratório e deixou uma gota de suor cair na sua célula, que eu já vi acontecer no meu laboratório, inclusive. Ela trabalhando com o beck, ela lavando coisa e pingando dentro. Lógico que vai dar errado. Tá, então, a gente aprende mais, sem dúvida, com os erros. Voltando aqui, dê uma olhada no texto ao lado. Olha, não dá preguiça só de olhar? Primeiro, a figura é uma desgraça, né? O cara está combinando dois sinais, pelo que eu estou entendendo um ali, um é o TG e o outro é a derivada, que é o DTA, para uma série de compostos. Tudo bem, às vezes o uso das cores não é permitido dependendo da revista, você tem que pagar por isso. Mas ele não se deu ao trabalho de colocar uma curva pontilhada, ou uma linha contínua num caso e outra com símbolos no outro, para que a gente possa diferenciar. Então fica um negócio novelado aqui, e você não sabe exatamente, e a partir desse ponto aqui a linha continua. Dá a impressão de que é essa aqui, né? Mas ela pode ser de cima também. É uma bagunça. E o texto segue o mesmo padrão. O cara comenta coisas como... Bom, a faixa de temperatura até faz sentido, mas as porcentagens de perda... Cara, se isso é importante para você, não mostra numa figura, pelo amor de Deus. Põe numa tabela, sabe? Ninguém aguenta ler um parágrafo desse tamanho que tem mais número do que texto. Pois é. Esse artigo é uma coleção de erros. Eu ia falar, isso aqui é aquele da introdução. É o mesmo trabalho. Que aquela introdução bagunçada, o resultado da discussão segue o mesmo padrão de confusão. Parece que o cara está passando letras garrafais de neon piscando para você. Não leia, não leia. Isso aqui é ruim. A gente não fez com cuidado. Professor, só para descontrair um pouco, está me fazer recordar a uma aula aí que o professor mostrou uma figura em que o senhor mostrou alguém a submeter um artigo, pessoas com, outros têm facão, outros têm para cortar. Quer dizer, esse texto, não sei de que ano foi, mas fosse atualmente, acho que não poderia passar, não. Então, mas aí detalhe, eu não trouxe o dado aqui, mas isso é publicado numa revista que não tem uma boa reputação. Então, sim. Que basicamente é um reflexo de que parece que eles aceitam qualquer trabalho. Sim. Okay. Então, as pessoas lá não estavam com o facão na mão. Estavam dispostas a deixar correr a boiada, né? Pois é, Ricardo. Hoje em dia tem tantos softwares, cara, para você fazer figuras bonitas, né? Isso é injustificável. E mesmo, vejam que a relação entre o tamanho do sinal e o tamanho da fonte que apresenta a grandeza, para mim não faz sentido. Uma figura desse tamanho aqui, todas as fontes podiam ser maiores. Para mim aqui já está difícil ler, para vocês provavelmente está mais difícil. Saber que isso aqui é temperatura expressa em graus Celsius, indo aí de 200 a 1200. É bem complicado, né? E o A, de A até F, quase não se enxerga. Até a forma como o cara dispõe aqui, ó, D, vírgula, D asterisco, nossa, um festival de erros. Pois é, tá bem ruim mesmo. O que mais? Dicas importantes. Isso aqui vocês vão encontrar no Guia para Autores. O que eu estou chamando de abreviaturas convencionais são as grandezas do Sistema Internacional de Medidas, tá? De unidades. Então, metro, segundo, ampere, Kelvin, candela, minuto e assim por diante. Uma coisa que eu vejo, aí é mais voltado para os textos científicos em teses, TCCs, dissertações,
que vocês colocam um pontinho lá, mas símbolo não tem ponto, tá? Não é uma forma abreviada, é um símbolo. Então não tem ponto em metro, não tem ponto em minuto, não tem ponto em segundo. Isso é um erro. Evite citar valores, acho que eu já falei disso várias vezes, a gente pode passar rapidamente. Desde que a figura mostre exatamente, é Kelvin só, né? Não tem o grauzinho. Não misture Professor, ponto com vírgula. Fala, Breno. E a unidade composta, por exemplo, Espaço. miliampere, espaço, não tem ponto. Um espaço em branco. Miliampere, espaço, centímetro quadrado, sem Ok. ponto em nenhum lugar. Tá bom. Ó, isso aqui é uma coisa que eu sei que vocês sabem, mas vocês não prestam atenção, porque às vezes você... É muito comum, a gente prepara uma figura no Origin, e aí tem lá no campo ferramentas, você pode dizer para ele, ó, eu quero que você expresse os decimais na língua do Windows. Se o Windows está em português, ele já vai entender isso. As pessoas não costumam olhar isso, e aí, geralmente, quando você prepara uma figura para apresentar na sua tese, o decimal vem separado por ponto. Então, cuidado com isso. Tá? Ou, se você já tem o decimal separado por ponto, você vai escrever um artigo em inglês e não se preocupe em corrigir isso. Porque passa informação diferente, né? Como em inglês o decimal é por ponto, isso aqui, ó, num caso assim, que você deu azar, isso você pode induzir o leitor a achar que, na verdade, o parâmetro que ele está vendo lá é 1000 vezes maior do que o que você está supondo. Tá? Então, cuidado com isso. Na verdade, esse ponto aqui nem precisa em português, né? Agora, a vírgula para o decimal, sim, e o ponto para o decimal do inglês. Então, cuidado com essas coisas. A gente fica meio alternando, escreve coisa em português, em inglês. Cuidado com isso. Ó, uma coisa importante. Dependendo da área, tem algumas áreas que tem o cacuete, a mania de apresentar dados de tendências na forma de tabela. Na área médica é comum isso. Tá? Não é para isso que uma tabela se serve, gente. Tabela é para condensar uma informação que não guarda relação de associação com a outra variável que você está mostrando. A variável da linha não tem por que guardar uma variável de associação com a variável da coluna. Então a tabela é ótima para isso. Nesse exemplo aqui, a gente estava interessado em estudar vários parâmetros, como a superfície exposta, né, por BET, volume de micro, meso e macroporos, o volume total e a densidade de diferentes catalisadores, que vejam que não guardam sequer muita relação entre eles. Uns estavam suportados em nanotubo, outros estavam suportados em carbono de uma outra natureza, aí tinha o carbono quimicamente reduzido. Então, não tem por que eu esperar uma relação de associação se os suportes são diferentes. Em vez de escrever isso na forma de um texto, onde eu digo, para paládio /C, os seguintes parâmetros foram 90, 0034, 032, aquela linguagem truncada, respectivamente, apresenta isso na forma de tabela. Mas, de novo, temos que usar isso com parcimônia, exercendo a crítica. Se é uma informação pequenininha, nesse caso aqui, aquele exemplo que eu falei para vocês, ó, que tinham 1, 5 e 10, eu queria relacionar as rugosidades desses materiais com o tempo de preparo. Então, eu disse lá, bom, já que só são 3 elementos, para 1, 5 e 10 foram 8,5, 14,6 e 22,8, respectivamente. Aí, ocupa-se menos espaço expressando isso como uma sentença do que na forma de uma tabela. E, importante, nunca repita a informação do texto na tabela. Ou você apresenta na forma de tabela e fala, os dados estão na tabela 1, ou você coloca na forma de texto e esquece-os na tabela, tá? O leitor, no mínimo, ele vai ficar incomodado, dizer assim, cara, esse cara tá achando que eu sou burro, porque ele já deu o dado na tabela, agora ele vai repetir no texto que ele já falou lá. Tá? Então, para que a tabela, né? A gente vai se debruçar um pouquinho agora com bastante detalhe, porque eu acho que talvez seja a etapa mais relevante da comunicação científica, é expressar as coisas de forma visual. Tá? Então, o que a gente costuma chamar de figura, tem gente que confunde figura com gráfico, mas, na verdade, figura é qualquer representação visual de uma informação. Tá? E aí eu trouxe aqui uma coisa para vocês opinarem o que é que existe de errado neste gráfico, que é uma forma de figura.
Então, aqui nós estamos pegando um exemplo completamente genérico, eu não quis puxar a brasa para nenhuma sardinha. Nós estamos medindo a variável independente no eixo que a gente convencionou a chamar de x, contra uma variável dependente, a variável de interesse que está no eixo y, com as suas respectivas unidades. Tem problema nessa figura aí? O que eu fiquei curioso com isso é por que ele está ligando os pontinhos. É um erro, É né? o que eu ia falar. Ligou os pontos. Se eu fizesse isso numa prova do Giuseppe, provavelmente quase me daria um tapa na cabeça. Falou, não aprendeu nada, caramba. Acho que os professores iam falar, você está na pré-escola, rapaz? Dá para ver, embora a gente não atribuiu aqui, sei lá, uma grandeza a essa variável, mas ela é uma variável discreta. A gente está medindo de 1 em 1 unidade. 1, 2, 3, certo? Então, ligar os pontos, a gente está incorrendo no erro conceitual aí. Está dizendo que a gente sabe qual é o valor aqui no meio. Isso aqui também, ó, tem mais coisas, elementos visuais como isso aqui. Isso aqui, o que é que eu fiz? Eu peguei o Origin, a versão 8,5, gerei esses valores aleatórios para vocês, só para brincar, em 2 colunas e pedi para ele graficar um contra o outro. Geralmente ele aparece com isso aqui, ó. Isso aqui traz informação para a gente? Não. Ele só está dizendo que o símbolo que eu usei, quadradinho ligado por uma linha, refere-se à coluna B. Mas se você não definiu a coluna B, essa informação não tem porque estar aqui. Outra coisa que eu posso fazer é entrar lá na coluna B e dizer, isso aqui é a distância expressa em metro, por exemplo. Aí tudo bem, você pode até deixar a informação aqui. Mas o B não acrescenta nada em termos de informação para um eventual leitor. Mas tem mais coisas, essa figura pode ficar mais elegante. Como, por exemplo, eu preciso de trabalhar com a unidade numérica aqui, não pode ser um submúltiplo dela? Porque veja, coloca um mili. Se for mili dessa unidade aqui, eu já posso trazer esse ponto para cá, certo? E aí vai ficar 0,8 mili dessa unidade. De forma que o cara não tem que olhar aqui a quantos zeros são. Depois, eu acho que 3 é meio que o limite. Com 4 zeros a gente já tem que parar e contar. Basta lembrar da época em que a gente tinha que digitar os códigos de barra ainda. Hoje em dia, finalmente, nós temos leitor, né? Mas aqueles códigos de barra que tem uma sequência de 5, 6 zeros, para você não errar, você ia lá. Eu pegava a canetinha marcando, né? É muito chato, né? Então, isso se opõe àquela ideia do entendimento imediato que proporciona a figura. Como a gente pode fazer outras coisas nessa figura para melhorar. Se eu estou interessado em mostrar uma relação linear, eu faço um ajuste, uma regressão linear dos pontos. Né? Aí aqui, eu digo, a variável dependente é a unidade vezes 10 a terceira, porque eu posso expressar isso como um número, como 1, 0, 9, é um número mais fácil de a gente comparar e de entender de cara. Ainda que uma coisa que eu podia ter feito aqui era transformar isso aqui em vírgula, já que está tudo em português, certo? Mas como é um exemplo genérico, vejam que, para que esse monte de tracinho aqui, ó, na figura, se eu não tenho variáveis independentes que estão situadas em meio, 1,5, 2,5, é só para poluir visualmente a figura. Se o dado é a cada unidade de 1, então 1, 2, 3. E eu ainda gosto de fazer isso aqui, ó, fechar a figura e mostrar no eixo que se contrapõe ao eixo principal, onde é que estão essas grandezas, porque dependendo, por exemplo, nesse caso aqui, fica mais fácil do cara pensar em termos dessa escala do que da de baixo, ou dessa aqui, ó, do que dessa, à esquerda. Bruno? Esse negócio de fechar aí é legal porque tem umas figuras que fica bem mais fácil de discutir sobre ela, né, quando tem aquela grade no fundo. Sem dúvida. A grade é um guia visual, né? Então o cara pelo quadradinho ali, ele já sabe. É lógico, a figura aqui está muito simples, mas dependendo, se for um espectro, alguma coisa assim, fica muito mais simples quando você dá essa opção ao leitor. Ricardo? Era exatamente aí, né, que eu ia chegar no final das contas. Às vezes fechar uma figura, quando, por exemplo, a espectroscopia, quando você faz aquele 2D, que se relaciona o espectro de carbono com o espectro de hidrogênio. Ao fechar isso aí, você vai ter o de hidrogênio num ponto, de carbono em outro, e você consegue comparar de forma precisa para saber o que é. Exatamente. Porque dependendo do deslocamento só do hidrogênio ou só do carbono, você não sabe o que você está mexendo. Agora, quando você
põe os dois frente a frente no mesmo patamar ali, você consegue entender, você consegue diferenciar, às vezes, até isômeros, dependendo da força do aparelho. Perfeito, exatamente. Eu não representei aqui, mas às vezes você tem... você pode perfeitamente usar esse gráfico, que é o que o Ricardo está fazendo, tem muitos aqui que não trabalham com espectroscopia de ressonância, mas você pode ter duas variáveis dependentes, dependendo de uma só. De forma que eu podia ter, por exemplo, dois conjuntos de pontos ali, não poderiam? Aí eu posso usar, inclusive, esse eixo para expressar, às vezes, essa variável aqui, ela se expressa numa escala de grandeza que não é igual a essa. Então eu posso usar esse eixo para indicar uma das variáveis, lógico que eu vou ter que colocar uma setinha ou uma cor diferente, por exemplo, uma bolinha vermelha e essa linha aqui com uma cor diferente, uma linha vermelha mais chamativa. E o quadradinho negro para a linha em preto que está aqui. Então você consegue, a partir dessa escala comum, acompanhar o comportamento de duas variáveis dependentes, inclusive, que é o que o Ricardo falou aí, inferir que elas estão correlacionadas e tirar informação disso. Tá? Então, gente, é criatividade pura isso aqui. Tem outra coisa que eu não falei ainda. Ó, isso aqui, vocês estão vendo que tem uma diferencinha aqui, ó. Unidade dentro a unidade daquela grandeza lá. Vamos imaginar que é distância. Acho que eu ia perguntar agora. Tem uma razão de ser, tá? Vocês vão encontrar isso aqui, inclusive, em artigos, como se fosse uma questão de, sei lá, do jargão da área ou estética, que a pessoa prefere uma ou outra, mas do ponto de vista do rigor científico, o correto é isso aqui. Porque vamos imaginar que isso aqui vamos pegar uma grandeza que a gente está mais acostumado, Breno. Isso aqui seria potencial expresso em volts, certo? Quando você escreve barra volts, você está querendo dizer, olha, esse número aqui é 1 volt, mas eu estou dividindo ele por volt, de forma que eu posso expressar no gráfico a grandeza como um número puro. Se eu não coloco isso, eu vou ter que colocar 1 volt aqui, 2 volt aqui, 3 aqui. Então existe uma razão de ser por conta dessa barra. Ela indica que a grandeza expressa como um número puro, ela está sendo normalizada por ela mesma para que você possa apresentar como um número. Tá? E as pessoas acham que, não, tanto faz, eu coloco entre parênteses ou uma barra. Não, tem razão de ser, tá? Professor, não entendi. Ó, por exemplo, se você usar metros. Tá, isso aqui foi em metro, certo? Isso aqui é a distância ou, sei lá, dimensão linear em metro. Quando eu coloco barra metro, significa que eu estou dividindo esse 1 metro que apareceria aqui por metro, de forma que isso pode ser expresso como número puro, sem a unidade. É o que a gente faz quando a gente vai calcular a LN da pressão. Como não faz sentido calcular o LN de uma grandeza que é expresso em ATM ou bar, o que é que você faz? Você divide por uma pressão padrão, para que o LN seja um número puro. Né? É a mesma ideia. Tá? O mesmo conceito por trás. Por que meu slide não está caminhando mais? E aí. Não, volta, dei spoiler. Travou aqui. Isso aqui a gente já tinha apresentado num dado de especular, é um outro dado que também é um dado real, de uma das coisas que a gente faz no nosso laboratório. Isso aqui não é um dado de um aluno meu, foi uma pessoa que trabalhou com a Janete, que chegou com ela com esse gráfico aí. E aí, quando a gente pega aquela figura anterior, já dá para ver que tem uns probleminhas aí, não tem? As grandezas estão expressas daquela forma incorreta. Eu não sei, eu acho que esse número podia ser um pouquinho maior. Tem uns traços aqui que não significam muita coisa. A linha podia ser um pouquinho mais grossa. Mas, além de tudo, o cara chegou lá, todo empolgado com o trabalho que ele tinha feito no laboratório, acompanhado. Cada uma dessas linhas é um experimento individual, tá, gente? E ele chegou lá e falou, professor, olha que legal isso aqui, não sei o quê, olha esse tipo de comportamento, a tendência que a gente vê dos picos, como eles vão se movimentando. A gente falou, cara, eu vou ter que parar um pouquinho e pensar nessa figura, porque eu não consigo ver. Vocês estão vendo que a profusão de cores, de dados que se sobrepõem em determinadas regiões do gráfico,
complica muito a nossa vida. Se a gente for dizer assim, sei lá, da linha preta para a linha vermelha, eu consigo ver uma tendência porque elas estão mais separadas. Mas ali no finalzinho, a coisa já dá uma bagunçada. Aí a Janete pegou isso aqui e reorganizou dessa forma. Ó. É o mesmo dado, tudo bem, aqui ela tomou o cuidado de ampliar a escala desses sinais que estão aqui embaixo, mas aí quando a gente vai discutir, apresenta para o leitor, ó, dá uma olhada, eu estou chamando de pico 1 e pico 2. Quando eu promovo essa mudança aqui, que não vem ao caso, porque a gente está fazendo isso, o que importa aqui é que vocês entendam que o pico 1 começa a crescer, estão vendo? Proporcionalmente ao pico 2, enquanto que o pico 2 vai embora, chega um ponto que ele desaparece. Ó. Quando eu falar isso no texto, ou mesmo numa apresentação oral, para vocês, ó, gente, dá uma olhada lá, à medida que eu vou de A até I, eu estou seguindo aquele roteiro ali em que eu troco platina por ródio. Então, quanto mais ródio eu coloco, mais o pico 1 se acentua e mais o pico 2 desaparece. A figura à direita dá essa compreensão de forma imediata. A figura à esquerda, vocês vão ficar quebrando a cabeça para enxergar isso. Não é não? Falar um pouquinho de conclusões agora. Lembre-se que a gente estava em resultados de discussão. Aí eu tenho uma perguntinha para vocês. O que vocês acham desses dois exemplos aqui? Ó? É a mesma conclusão, só muda o tempo verbal. Faz diferença? Tanto faz, ou vocês escolheriam uma? Se sim, Breno, você está com... O microfone está mutado aí. Não, eu estava falando só para mim mesmo. Só pensando alto. Mas eu acredito que o certo seria o segundo, que você conclui de uma forma mais ampla, não? O primeiro você fala como se aconteceu no meu experimento e prejudicou só naquilo. O primeiro refere-se a um dado e o segundo a mensagem ela é mais abrangente. É uma conclusão, né? É lógico que tudo é provisório, né? Em ciência. Então, mas a mensagem é, ó, se você for lá, fizer do mesmo jeito que eu fiz, vai dar no seu também, vai prejudicar também. Então, é uma conclusão mais abrangente. Então, cuidado com isso. Às vezes, eu já peguei muito trabalho em que as pessoas concluem no passado, porque lá quando você está discutindo o resultado que você obteve, aí tudo bem. Aí faz sentido falar, ó, eu fiz tal experimento, os dados apresentados na figura mostram que o catalisador tal foi melhor do que o outro para tal, mas a conclusão ela tem que ser generalista. Né? A mensagem que você tem que passar é, ó, a não ser que me prove o contrário no futuro, está valendo para todos os casos em que seguirem essas condições experimentais, tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa, com relação às conclusões, não é o número de conclusões que dá importância a um trabalho, tá? Então, não fiquem enchendo linguiça. Se o trabalho de vocês permite uma conclusão, vocês podem colocar no singular, inclusive, conclusão, tal coisa, tá? Aí eu lembrei de uma coisa, é muito comum as pessoas escrever resultados e discussões. Depende. A discussão, pode ser que você tenha, eu, por exemplo, já orientei teses de doutorado que tinham vários capítulos, cada capítulo com um tema, cada capítulo com um bloco monotemático. O cara vai estruturar o trabalho inteiro, aí ele coloca assim, resultados e discussões. Capítulo 1, capítulo 2. Cada capítulo refere-se a uma discussão. Agora, se for, por exemplo, um trabalho de dissertação de mestrado, que geralmente é um pouquinho menos abrangente, é mais focal o trabalho, geralmente a discussão é uma só. É resultado de discussão, não discussões. Tá? De novo, ó, vejam, eu peguei um exemplo aqui do nosso grupo. Não tem um número ali, certo? A gente apresenta os números onde tem que ser apresentado, nos gráficos, nas tabelas, na parte experimental. Aqui é tudo em termos de conceitos. E se a pesquisa permitir, expanda a questão do seu trabalho, que é aquela história do corpo, né, faz uma cintura e depois amplia. Dá uma olhada aqui nesse último parágrafozinho, nesse último tópico da conclusão. Ó. Olhando para uma perspectiva mais abrangente, então eu já estou dando um mote para o leitor, que ele não precisa de estar fazendo exatamente o que eu faço para pensar em usar
o tipo de conceito ou o tipo de conclusão a que eu chego aqui. Os nossos resultados sugerem que superfícies catalíticas com características ajustáveis, tais como a composição da superfície, a resposta catalítica, podem ser obtidas pela aplicação de protocolos eletroquímicos facilmente executáveis. Então, o cara pode estar pensando, sei lá, em catálise heterogênea, pode estar pensando em outra coisa, mas ele pode usar o protocolo que a gente desenvolveu para a aplicação desse trabalho para um outro tipo de sistema que não tem nada a ver com eletroquímica, desde que o protocolo de obtenção da superfície seja eletroquímico. Então, com isso, você amplia a visão do cara. Você, inclusive, pode dar uma dica para alguém que fala, tá aí, eu vou fazer. E no que é que isso se reflete? Que o seu trabalho ganha visibilidade, aumenta a chance de que você seja citado. Tá? Não é sempre que dá para fazer isso. A gente trabalha, às vezes, com um foco muito específico, mas, se possível, pense, onde é que eu podia, que eu vou deixar para que não seja, tá? Possa eventualmente usar isso. É um exercício interessante. Agradecimentos. Agora, tem duas coisinhas importantes lembrar. Às vezes o aluno lembra muito da bolsa que ele está recebendo para desenvolver o trabalho, né? Vocês estavam me ouvindo ou não? Ou eu dei uma bugada aí para vocês? O Bruno falou que deu uma picotada lá. Tá travando, professor. Ficou estranho mesmo. A partir de onde? A parte das conclusões, aí, quando quase estava terminando, falando de discussão, já estava dando travadas. Sim. Será que se eu tirar o meu vídeo um pouquinho, pode ser que a gente tenha uma... Peraí. O que eu estava dizendo é que é um exercício interessante, inclusive, para os autores pensar aonde é que esse protocolo, essa ideia que eu desenvolvi para o meu trabalho, onde é que isso poderia ser aplicado. Pode, inclusive, ajudar a gente mesmo no futuro, pensar num desdobramento de um trabalho. Aí eu tinha entrado na... Estão me ouvindo direitinho agora? Sim. Tá, então vamos para agradecimentos. Eu estava falando assim, o aluno, ele pensa muito, até porque é uma coisa concreta, em agradecer à agência de fomento que está dando a bolsa para ele. Mas nós temos que lembrar que um trabalho de pesquisa não se faz só com a bolsa. Você tem uma infraestrutura inteira montada, reagente, vidraria. Então, embora isso seja carregado historicamente, por exemplo, a Leidiane usa coisas do laboratório que eu adquiri ao longo dos últimos 10 anos, mas que estão lá, e que foi um órgão de fomento que deu. Então, a gente tem que agradecer a esses órgãos de fomento de qualquer trabalho que surja a partir daquela infraestrutura que nos foi fornecida, seja no momento em que o projeto de pesquisa ainda está vigente, e seja no futuro. Se a infraestrutura permanece ali, a gente continua usufruindo dela, nós temos que agradecer, tá? Em alguns casos, quando a gente assina o chamado termo de concessão, né, que é o contrato estabelecido entre o fomentador e o autor da pesquisa, é cláusula contratual, inclusive, que apareça o número do contrato específico, o número do processo, como consta nesses casos aqui, ó. Tá? Então, tudo isso tem que estar presente na sessão de agradecimentos. E outra coisa, eu vou discutir isso mais a fundo quando a gente for falar de autoria. Vejam que aqui, ó, vocês estão vendo um detalhe aqui, ó, os autores agradecem a Alejandra Floridia por conseguir pegar lá, obter as imagens de transmissão de alta resolução. Quando a pessoa não participa intelectualmente de um trabalho, ela foi lá e obtém um dado especificamente, mas ela não discutiu o dado, ela não sabe para que serve aquilo. Aonde é que o nome dela tem que ir? Aí nos agradecimentos. Tá? Ou mesmo, eu já tive casos quando eu terminei o meu pós-doutorado, eu conversava muito sobre o que eu ia fazer no meu trabalho, quando eu cheguei aqui na UFMS, com a minha supervisora de pós-doc. Mas ela jamais me deixou colocar o nome dela num trabalho. Ela discutia, às vezes ela até dava pitaco no dado que apresentava, falou assim, não, o melhor para você é que você carregue, você tem que ser o autor correspondente, porque quem vai levar a pancada e quem vai aprender com o processo é você. Eu já passei por isso. Agora é a sua vez de ir lá e pôr a cara para bater. Então, onde é que aparecia o nome dela?
Giuseppe agradece a professora Tereza Iwazita pelas sugestões e colaboração durante a discussão desse trabalho. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito discutida, gente. As pessoas no Brasil convencionou-se até por essa questão de pouca infraestrutura, a gente costuma meio que fazer um grande consórcio, colocar o nome de todo mundo que foi lá e fez eu tirei uma foto para a pessoa, tem que entrar no trabalho também. Não, a autoria é muito mais séria do que isso. Mas a gente vai discutir isso mais para frente, tá? E aí, por fim, nós já estamos aqui, já são 4h11, eu tenho certeza que já cansei vocês um pouquinho. As referências. Ou tem pouca coisa para falar, já teve mais, mas hoje em dia, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar, o formato das referências depende da revista. Então, cada revista, quando vocês vão lá no Guia para Autores, tem um formato independente, então, se bem que não vale a pena esquentar muito com isso hoje em dia, né? Se vocês ainda não usam um plugin, uma ferramenta que serve para fazer essa ponte entre o periódico e a formatação da referência, se vocês ainda são da velha guarda e querem fazer a coisa na unha, saibam que vocês estão muito mais propensos a cometer um erro, né? Pois é, do LaTeX ou mesmo de plugins que você instala no Word. Porque, gente, imagina o seguinte, alguém cita o trabalho de vocês e esse trabalho não será visível no processo de busca, você acha porque você, sei lá, deu uma sorte, foi uma ocasião fortuita, mas aquilo não vai ser contabilizado para vocês porque alguém errou uma letra do nome de vocês. Eles iam ficar pé da vida, não iam? Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com todos esses detalhes na hora de a gente submeter, mas felizmente hoje em dia esse plugin ele permite, eu vou passar rapidamente por isso aqui, ó. Uma coisa importante, não faça citações indiretas, tá? Fulano de tal fala de um trabalho, você quer sei lá, falar alguma coisa do tema, em vez de ler o trabalho original, você está com preguiça de procurar, ou é difícil de encontrar, e você faz a citação e cita o trabalho original em vez de ser o trabalho que você leu. Não faça isso. Não faça isso. É cheio de história na literatura de gente que leu o negócio e interpretou errado. Então você vai estar comprando a ideia de quem interpretou errado uma afirmação que às vezes não era a afirmação original do grupo de autores do trabalho que, digamos assim, do trabalho primordial, tá? E eu ia sugerir isso aqui, ó. Isso aqui é gratuito, então um plugin que vocês entram na internet, instalam, vai ficar um íconezinho no Word. Quando vocês baixam o PDF, vocês já carregam o PDF dentro dessa plataforma. E quando vocês vão citar referências, estão escrevendo lá no Word, você vai criar um ponto dentro do texto, onde você vai lá e carrega aquela referência. E aí, inclusive, ele te pergunta, quando é que você vai submeter essa revista? Ele já coloca no padrão da revista. E se você tiver que alterar o texto, alguém sugeriu na banca, por exemplo, eu acho que esse parágrafo devia vir em outra seção. Você vai ter que carregar lá para introdução, o negócio que você tinha colocado no resultado da discussão. Imagina a mão de obra que é renumerar todas as referências. Esses programinhas fazem isso para a gente. Tá? E o LaTeX também, se você escreve em LaTeX. Geralmente vocês vão encontrar isso... Esse aqui especificamente de graça na internet, mas tem outros, né? Tem o OneNote, tem outros que você pode pagar e ter o mesmo tipo de serviço. Coisas que são opiniões de outras pessoas, não citem, tá? Lembre-se que a gente está fazendo ciência. Então, afirmação que é uma opinião de alguém que carece de comprovação experimental, pelo amor de Deus. Fulano de tal disse que quem tomar a Coronavac vai virar um jacaré. Não tem comprovação experimental. Os estudos clássicos, né, quando isso aí é muito comum, a gente se perder nisso quando vai começar uma área de pesquisa nova, você põe lá um tema e você quer usar, aquela referência que a gente chama de referência ilustrativa, de má qualidade. Você quer dizer assim, sei lá, existem muitos estudos com dispositivos fotovoltaicos. Então pode ser um monte de coisa, certo? Eu vou encontrar milhares de trabalhos e qual escolher? O Zotero, bem lembrado, o Zotero também faz o mesmo serviço. Você pode... Geralmente eu pego o trabalho clássico, aqueles estudos que fundaram aquela área. E quais são esses? Aqueles que têm muitas citações.
Então, se está na dúvida, você quer pegar um trabalhinho para ilustrar a importância de um tema e você não sabe qual pegar, vai naquele que está mais citado, porque seguramente os clássicos não se tornam clássicos por acaso, tá? Aquela história que a gente já falou, se o cara quiser ir atrás da informação que você referencia no trabalho, ele não pode ser impedido disso. Então, não citem coisas que estão em outro idioma, porque o cara não vai ter como verificar, nem de periódicos obscuros que o cara não vai achar, tá? Se bem que hoje em dia um periódico que se preze, seguramente ele vai ter uma página de internet que é facilmente localizável, né? Aí tem uma questão de ética envolvida aqui, não exagere nas autocitações. É lógico que as autocitações são importantes, porque a pesquisa de um grupo de autores, de um grupo de pesquisa, de um laboratório, ela sempre se fundamenta em trabalhos prévios do grupo. Não é que hoje você está fazendo a eletroquímica de platina e amanhã você está procurando a cura do câncer. Não, geralmente existe um fio condutor, uma ideia por trás de todo um grupo de pesquisa. Então é natural que você cite trabalhos do seu grupo, né? Até porque o trabalho de hoje é um reflexo do que você já fez. E também tem o seguinte, se tem duas pessoas que fizeram coisas muito similares, uma é você mesmo e a outra é um autor que você nunca viu, por que citar o outro? O que eu estou falando aqui é, se as suas referências são recheadas só com trabalhos seus, tá? Para mim passa duas mensagens, ambas desfavoráveis para os autores. A primeira é que você está querendo inflar os seus números. Está querendo ter uma série de citações provocadas por você mesmo. Então, cuidado com isso, porque as pessoas não enxergam isso com bons olhos. E a segunda é, se isso for, digamos assim, se o grosso das citações que você recebe são autocitações, as pessoas podem começar a duvidar se o seu trabalho é relevante, certo? Giuseppe tem 1000 citações, mas em 980 delas é uma autocitação. Então, a quem interessa o trabalho de Giuseppe, se não a ele mesmo? Cuidado com a questão da endogenia, tá? E aí, uma última pergunta, que eu acho que cabe discussão aqui, e aí com isso a gente encerra hoje. Eu devo citar aqui uma pergunta recorrente, que eu já tive, muitos alunos perguntam. Eu quero publicar numa revista lá, eu devo citar trabalhos daquele periódico? De novo, não existe regra, tá? É natural. Vamos pensar nessas coisas. Se você está procurando aquela revista como fórum de divulgação do seu trabalho, é normal que você encontre trabalhos similares ao seu naquela revista. Certo? Então, é até esperado que você cite alguns. O que você não pode fazer, porque é uma questão de desvio ético, não, eu vou citar um monte de trabalho daquela revista, porque se o meu artigo for aceito, os editores da revista sabem que a revista vai ganhar uma série de citações. Eu já vi, inclusive, editores de revistas inescrupulosas, não aconteceu comigo, mas aconteceu com um colega, uma revista dessas que se paga para publicar. O cara falou assim, cara, naquele conjunto de referências, dá para você incluir essas 20 aqui, ó, e as 20 eram da revista. Então, o que a revista estava tentando fazer? Inflar o número de citações da revista, obrigando um autor que paga a colocar citações lá. Se a revista faz isso com vocês, retirem o trabalho de lá e pulem fora, porque seguramente essa não é uma publicação respeitável, tá? Então, não façam isso. Isso é a ponta do iceberg. Se os editores, o corpo editorial está disposto a esse tipo de artimanha para aumentar os números da revista de forma superficial, não confiem nessas pessoas. Bom, é isso, gente. Como sempre, eu ainda tinha mais 6 slides, mas eu vou deixar para a próxima aula. Tá? Então, esse tempinho que nos resta aí, eu vou interromper aqui.